nós. É muito bom nós estarmos juntos nesta manhã para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Quero agradecer ao meu amigo pastor Raissan. Vocês conhecem o pastor Raissan ou não? Eu conheci ele antes dele não ter cabelo. Nós nos formamos juntos, privilégio de estudarmos juntos 4 anos no teológico. Pastor Raissan, muito obrigado, viu, por estarmos juntos aqui. E irmãos, eu sou membro desta igreja, viu? De vez em quando eu apareço por aqui. E é muito bom, nesse sábado pela manhã, nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu gosto sempre de iniciar as mensagens contando uma pequena história, para que a gente possa pensar, meditarmos juntos e então entrarmos então na mensagem da palavra de Deus. Para quem não me conhece, essa é a nossa família. Minha esposa é uma coportora também, está ali atrás, a Aline, e os nossos pequenos, João e o Vinícius. Sabe, queridos, no ano de 1969, no interior do estado de São Paulo, morava esse casal, Antônio e Cecília. Cecília conta que ela sempre quis conhecer a palavra de Deus, mas ela tinha pouco estudo, pouca leitura, e um dia passou pela rua da sua casa ali um vendedor de Bíblias. Imagino que não era um colportor. Ela conta que ele andava pelas ruas dizendo: olha, Bíblia, a palavra de Deus. Mas um dia também, não sei quem foi, um irmão adventista do 7º dia, passou também na casa de Antônio e Cecília e deixou debaixo da porta onde eles moravam um pequeno folheto com mensagem assim: breve Jesus voltará. Atrás do folheto, o anúncio de uma rádio: ouça na voz do pastor Roberto Rabelo, mensagens para o tempo do fim. Mas algum tempo depois, esta irmã eu conheci, irmã Orlanda. A irmã Orlanda, ela comportou até os 82 anos de idade. Eu a conheci quando fui pastor em São Paulo, ali na Associação Paulista do Vale. Ela morava em Lorena. E ela comportou até os 82 anos de idade. E olha que interessante, irmãos. Um dia eu estava na casa dos meus avós, e eu sempre tenho o hábito de mostrar o trabalho que a gente realiza com os comportores. Para a família, a gente nem sempre está junto com a nossa família, né? Eu digo para os comportores e para os amigos que a gente convive mais com eles do que com a nossa família. É uma realidade pastoral. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu mostrei a foto da irmã Orlanda para os meus avós? E ela falou assim: meu filho, essa aqui é a irmã Orlanda? Eu falei: vó, como é que a senhora conhece? Minha avó mora em Pederneiras, onde eu nasci, próximo de Bauru. A irmã Orlanda, na época, morava em Lorena, 800 quilômetros de distância. E ela falou assim: meu filho, foi a irmã Orlanda que um dia bateu na porta da nossa casa, nos visitou, deixou literatura, estudou a Bíblia com a gente e nós nos batizamos. Queridos, eu tive o privilégio de ser o pastor da irmã que no ano de 69 estudou a Bíblia com os meus avós. Aqui estão os meus avós, estão vivos até hoje. Essa foto tem mais ou menos 1 mês e pouquinho. Cecília hoje com 90 anos de idade e o Antônio com 94 anos. Na foto ali você percebe que estou segurando a mãozinha do vovô, que o vovô, a cabecinha não funciona mais muito bem. E o Vinícius, que não é nada assim arteiro, né? Perturbando o vovô, então. Mas sabe, queridos, veja como Deus usa um vendedor de Bíblias, um irmão adventista, deixou um folheto, um comportor evangelista. Hoje, na nossa família, nós somos mais de 50 adventistas. Perceba que se nós perguntássemos aqui a história de conversão de cada um de vocês, tem uma história de milagres por trás. Uma história de milagres. Enquanto as crianças apresentavam aqui hoje, eu fiquei lembrando, né? Aqueles que participaram do 13º sábado. E quando a gente era pequenininho, né? E participava também. Eu quero pedir licença a você, irmãos. Eu também quero apresentar a minha classe de escola sabatina. Só que a minha classe de escola sabatina, eu tenho o privilégio de dizer, viu, irmãos? É uma classe 100% missionária. Que classe é essa?
Quem sabe? Vamos ver. Hã? Muito bem, irmãos. Nós temos o privilégio de termos aqui em Governador Valadares a nossa equipe de comportores e estudantes. Tá bom? Nas férias, aqui, depois foi um encontro que eu fiz com a irmã Orlando e a minha família. Meu vozinho quase andou nessa ocasião. Mas aqui é a nossa equipe dos céus. Para quem não conhece, o irmão Jó, levanta aí. Conheci todo, né? O pai do nosso amiguinho aqui de Valadares. Ali está a Seilma do seu lado. O Ramon, nosso outro assistente. O Edson, faturista. A Carol, nossa secretária. Aqui a nossa equipe de comportores efetivos. Aqui a nossa liderança estudantil. Nós temos representante em todos os nossos colégios. E aqui a nossa equipe, que foi a equipe das férias passadas. Mas para que vocês não conheçam só na tela, eu quero chamá-los todos aqui à frente, por gentileza. Não temos 78 aqui, mas já temos um pouquinho mais do que 30. Pode vir aqui à frente todos, por gentileza. Pode vir aqui. Levante-se e venha, em nome do Senhor Jesus. São jovens dos nossos internatos, da FAD Minas, do NASP, do UniAN, jovens aqui da nossa região também. Quero chamar o Jó que vem aqui à frente também, o Marcelo, nosso palestrante, também agora é membro aqui dessa igreja. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nenhum filho. Isso. Seilma pode vir também. Muito bem. Irmãos, nós estamos aqui em praticamente 32 pessoas. Alguns ainda não chegaram, alguns já chegaram e estão espalhados aqui pela nossa região. E assim como o pastor Wellington fez aqui, os professores da Escola Sabatina, eu queria pedir encarecidamente, irmãos, que vocês orem pelos nossos comportores. Quando eu me reúno com o pastor Julimar, e conto ali as bênçãos, né? Eu digo o seguinte: pastor Julimar, para mim, o primeiro milagre da comportagem é você colocar um jovem no mundo que nós estamos hoje, da tecnologia, batendo de porta em porta, batendo nos comércios, nas empresas para vender literatura. Esse é o primeiro milagre. Portanto, queridos, orem pelos nossos comportores. Quem aqui já foi comportor? Deixa eu ver as mãos. Quantos se comportaram? Olha, que beleza, maravilha. Quem já foi comportor conhece essa música. Nós ensaiamos a semana toda, irmãos, para cantar para vocês. Tá bom? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Lógico que foi, nós cantamos todos os dias. Mas tem uma música, queridos, que todos aqueles que já foram comportores conhecem. E eu queria pedir para que ele colocasse ali. Se você quiser participar um dia de um culto com os comportores, nós estamos ali na rua Paraná, número 143. Giovana é uma das nossas líderes, você viu a foto dela ali. Se você quiser fazer alguma programação com os comportores, é a Giovana que você tem que procurar, ou o João, que é o nosso líder de indicação também. Ok? Pode colocar a música. Isso. Só que o comportor, ele canta fazendo gesto, né, meu povo? Me ajude aí. Nossa
Senhor nos envie para vitória. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Irmãos queridos, olha, deu até uma glória a Deus ali, né? Queridos, a comportagem estudantil. E aqui eu olho e vejo muitos jovens, muitos jovens. Queridos pais, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Quer salvar o teu filho? Quer que teu filho tenha uma experiência significativa com Deus? Não estou dizendo com isso que a comportagem é fácil. A comportagem não é fácil. Nunca foi e nunca será. Mas a comportagem evangelística tem 3 objetivos. Primeiro, evangelização. Estes jovens, irmãos, entram em lugares que ninguém consegue entrar. Prefeituras, hospitais, clínicas, tudo que você puder imaginar que o comportor vá, ele vai. Escolas. Então, primeiro, evangelístico. Segundo, formação como pessoa. Alguns aqui, queridos, quando chegam, não sabe falar, não sabe se chegar a alguém. Como é que você bate na porta de alguém e tem que vender um livro? Tem que ser treinado. E o terceiro objetivo, e aí eu preciso da ajuda de vocês, que é conseguir recursos para poder voltar para a faculdade. Então, irmãos, não precisa muita coisa. É só reservar R$1.000 cada um, tranquilo. Quantos estão a favor? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Estou brincando, irmãos. Mas, queridos, orem pelos nossos jovens. Esses são os 3 objetivos da comportagem estudantil. Você pode conversar com a grande maioria dos pastores. Aqui está o pastor Raissan, está o pastor Wellington. A comportagem é uma escola para a vida. Estimule você pai, você mãe, seu filho a ter uma experiência na comportagem. Você que é jovem, nós estamos começando a comportar agora. Essa semana foi treinamento e agora essa semana eles já saem para o campo. Então vocês vão ver poucos deles aqui em Valadares. A maioria deles trabalha em cidade pequena, em aberto. Alguns trabalham com empresas, outros com indicação, ok? Mas eu queria de maneira muito especial orar por eles nesse momento. E assim como o pastor Elton fez, toda a igreja que eu vou apresentar os comportores, eu faço a mesma coisa. Eu queria que você levantasse a sua mão na oração, para abençoar a vida de cada um desses jovens. Se eu ficar aqui de frente para eles, eu gosto tanto de olhar para eles, irmão, não sei porquê, viu? Ontem à noite tivemos uma vigília, olha que povo bonito, né? Aqui na Mineira Leste a gente só recruta por beleza, viu, irmãos? É o meu pré-requisito. Você olha para a cara, se for bonito, dá certo. Estou brincando, viu, irmãos? Mas é verdade. Queridos comportores, esta é a igreja mais bonita aqui, viu? Da Mineira Leste. Estou mentindo, irmãos? É a igreja poderosa aqui, viu? É a igreja que eu sou membro, viu? Esse povo aqui é gente muito boa. E eles vão orar por vocês todos os dias. Cada vez que vocês saírem a campo para visitar pessoas, saibam que tem pelo menos 400 pessoas orando por vocês. Irmãos, eu creio demais na comportagem e creio demais na oração. Demais. Aquilo que a gente não consegue fazer como ser humano, Deus faz por nós. A comportagem, irmãos, é um milagre de Deus. Você vender livros para quem não lê livro. Uma vez um amigo disse assim: rapaz, vocês vendem tênis para quem não tem pé. É literalmente isso. E profeticamente Ellen White diz o seguinte: que muitos dos que compram a nossa literatura raramente vão ler. Olha o que ela diz. Mas ela diz assim: contudo, vai chegar um tempo que esses livros serão procurados e lidos. E ela diz: mais de 1.000 pessoas se converterão em um único dia. Amém por isso, irmãos? Vocês oram, por favor, pelos nossos comportores? Posso contar com vocês? Olha, vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, Deus eterno que estás nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Pai Santo, por favor, ó Pai, clamamos a Ti que a Tua bênção, a Tua direção, a Tua força, Deus, esteja acompanhando cada um destes jovens. Eles estão longe dos seus pais, longe da sua mãe, longe da sua cidade natal, mas
todos eles têm um sonho grande no coração. Primeiro, de te servir, de crescer como pessoa, de se capacitar e, acima de tudo, de alcançar pessoas para o reino de Deus. Portanto, a Deus, nós queremos neste momento consagrar a vida de todos eles. Como igreja, nesse momento central aqui de Valadares, nós levantamos as nossas mãos e pedimos que as nossas mãos, Senhor, representem as tuas mãos para abençoar, cuidar, proteger, derramar sobre a vida de cada um deles bênçãos sem medidas. Que cada um destes jovens primeiro encontre a salvação em Cristo Jesus e encontrem muitas pessoas que precisam conhecer ao Senhor. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora sente e fique bem quietinho, tá? Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías no capítulo 36. Isaías no capítulo 36. O passador acho que parou de funcionar aqui. Ah, isso, maravilha. Maravilha. Amigos, cada vez que começa uma campanha, e aqui eu agradeço também o nosso povo ali da Associação Mineira Leste, porque foi uma correria tremenda, né, Gender? Obrigado, viu, amigo? Mas deu tudo certo, viu? Ficou melhor do que a gente imaginava. Preparar lugar para eles ficarem. Que aqui em Valadares, irmãos, é um milagre você conseguir uma casa para abrigar 30 jovens por 2 meses. É um milagre. Aí nós tínhamos uma casa ali, graças a Deus deu tudo certo. Mas cada início de campanha, queridos, meu coração fica sempre aflito, porque eu sei que cada férias milagres vão acontecer, mas até que o milagre não acontece, tem a parte do esforço, da dedicação. E sabe, queridos, Deus tem feito milagres através dos nossos colportores aqui da Associação Mineira Leste. Só para que vocês saibam, o ano passado, a nossa colportagem efetiva aqui do nosso campo, nós ficamos em primeiro lugar em nossa união em vendas. E se você acompanhava no passado, Mineira Leste era tido como um patinho feio aqui da nossa união. O ano passado nós entregamos em literatura, só com os efetivos, mais de R$1 milhão. Amém, irmãos? São livros espalhados por aí, irmãos. Aquela campanha que eu acabei de apresentar para vocês aqui, com aquela foto dos estudantes, e a maioria deles que estão aqui estavam também lá na região de Almenara. Nós entregamos cerca de entregamos R$700 mil em literaturas nas últimas férias. Agora nós vamos ter cerca de 45 colportores ao total. E nós queremos alcançar também a marca dos R$600 mil em vendas. Com quase metade das pessoas alcançaram os mesmos resultados. É possível, não é, irmãos? Pela graça do Senhor Jesus, pela graça de Deus. Tudo que nós fazemos na colportagem, queridos, é baseado em algo que nós chamamos o dom profético. A nossa igreja, se você for no livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, isso mesmo? Abre comigo, Apocalipse capítulo 12, daqui a pouco a gente volta para Isaías. Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. Aqui nos fala que a igreja do Senhor, a igreja de Deus, tem 2 características. Quais são? Guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? A fé em Jesus. Se for para Apocalipse 14, capítulo 10, ou melhor, capítulo 14, verso 12, nos fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você for para Apocalipse capítulo 19, verso 10, ali nos fala que o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. Queridos, e o que é o dom profético? O que é o espírito de profecia? É um dom concedido por Deus
a alguns homens e mulheres para falar ou escrever mensagens direta vinda do trono de Deus. Na Bíblia, a palavra que mais aparece sobre profeta é a palavra Navi. O que significa Navi? Navi é um porta-voz de Deus, é aquele que fala em nome de Deus. Portanto, queridos, o profeta em si, ele não tem poder nenhum sobre ele. Ele recebe tudo de quem? De Deus. E digo para vocês, se tem uma coisa desafiadora, ou teve no passado, era o homem ou a mulher que aceitava ser um profeta. Porque um profeta de Deus, ele não fala aquilo que ele quer. Um profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus pede para ele falar. Nós temos vários exemplos dos desafios que é ser um profeta. Pensa, por exemplo, Moisés. Moisés foi chamado por Deus para conversar com quem? Com quem? Faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época. Veja, por exemplo, o chamado de Deus para Jonas. Jonas, vai lá para governador Valadares, vai bem tranquilo. Pregar o evangelho em Valadares é uma beleza. Agora, Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive, cidade sanguinária, segundo o livro de Naum, uma das cidades mais terríveis para você viver, você imagina, para pregar. Ainda bem que a mensagem de Jonas era uma mensagem fácil, né? Tipo o pastor Bulhão, né? Você é a coisa mais linda do mundo. Não é assim? Só que não. A mensagem era, ou vocês se convertam, ou vai cair fogo do céu e vai matar todos vocês. Ou seja, que um profeta de Deus, ele tinha um grande desafio. Mas um profeta de Deus, ele entendia que a mensagem não era dele, mas a mensagem era direta do trono de Deus. Veja, por exemplo, o que nós lemos no livro de 2 Pedro, só para a gente ter uma base para a mensagem de Isaías que nós vamos estudar. 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, lemos assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Como que foi então? Entretanto, homens o quê? Esses santos aqui, irmãos, é para ser adorado? Não. Santos aqui significa o quê? Separado, ou seja, homens separados por Deus. Eles falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E olha que coisa interessante. Há alguns profetas, irmãos, que Deus chamou para falar de algo que aconteceu antes dele nascer. Exemplo, Moisés. Moisés não estava do ato da criação. Como é que Moisés sabia, tintim por tintim, o que aconteceu na criação? Outros, Deus chamou para falar de algo depois que ele morresse. Daniel, João, são as mensagens apocalípticas. Outros, mensagens para aquele momento. E é interessante que alguns profetas escreveram, mas alguns profetas não têm uma única palavra deles na palavra de Deus. Quem duvida que Elias foi um grande profeta do Senhor? Que texto da Bíblia Elias escreveu? Percebe? Mas sabe, queridos, os profetas, eles tinham diversas ocupações. E aqui que eu vejo que é a beleza do chamado de Deus para a vida de pessoas. Deus chama profetas que eram boiadeiros, profetas que eram pessoas da alta classe, reis, governadores. Deus chama homens, Deus chama mulheres. E aqui, queridos, lá no livro de Isaías, nós vamos ver uma mensagem poderosa da influência de um profeta na história daquela época. Essa história é tão interessante, no capítulo 36 do livro de Isaías, que ela aparece 3 vezes na palavra de Deus. Aparece em Isaías, aparece em 2 Reis e também aparece em 2 Crônicas. Existia um rei muito poderoso, chamado Senaqueribe. Senaqueribe, rei da Síria. Ele era como se fosse um rolo compressor. Tudo que estava na sua frente,
ele derrotava, sem dó nem piedade. Derrotou vários povos, até que chegou o dia dele tentar derrotar o povo de Deus. Capítulo 36 do livro de Isaías, a partir do verso 1, lemos assim: no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Se você for para o versículo 4, diz: Rabsaqué disse-lhes: olha, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Se você for lá no versículo 14, diz assim: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente vos livraria, e esta cidade não será entregue na mão dos reis da Síria. Ou seja, o rei da Síria perguntou para Ezequias ali e para o povo: quem vocês pensam que são para desafiar o rei da Síria? Se você for lá no versículo 18, diz assim: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Então eles começam a perguntar: onde estão os deuses de Servarfaim? Acaso livraram eles Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países, os quais livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor os livre, Jerusalém, das minhas mãos? A situação estava ficando tão desafiadora, que no verso 22 diz assim: então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes e vieram ter com Ezequias, e referiram a ele as palavras de Rabsaqué. Queridos, qual é a nossa atitude diante dos grandes problemas que enfrentamos? Se a gente fizesse aqui um grande grupo e fosse colocado em pauta cada desafio que nós enfrentamos. E queridos, quem não tem problemas? Mas o problema aqui de Ezequias e do seu reino não era qualquer problema. Estava em jogo aqui a vida deles e o reino que representava o povo de Deus. E Senaqueribe já tinha mandado um recado bem claro: quem vocês pensam que são, pelo qual eu não possa destruir? Vocês acham que o Deus de vocês vai livrá-los das minhas mãos? Veja o que aconteceu com o reino tal, com o reino tal. Nenhum deles puderam me derrotar. Vocês acham que vocês vão poder me destruir? Interessante, queridos, é a atitude de Ezequias. E as duas atitudes que Ezequias tomou, irmãos, são as duas atitudes que todos nós, ao passarmos por desafios, precisamos tomar. Capítulo 37, lemos assim. Capítulo 37, a partir do verso 1, lemos assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, também rasgou as suas vestes. Ele sabia o tamanho do desafio que ele teria. Cobriu-se de pano de saco e entrou aonde? Na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, com veste de pano de saco, e enviou eles aonde, irmãos? Olha agora, presta atenção agora. Ao profeta Isaías. O que o rei está fazendo neste momento? Procurando o quê? Procurando o profeta de Deus. Veja, queridos, a responsabilidade de um profeta de Deus. Mas o que ele queria? Ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria ver o que a palavra de Deus iria dizer. Queridos, para os grandes
problemas, só existe uma única solução: a palavra de Deus. Você está com dificuldade, amigo? Você está com lutas na sua vida? Estude a palavra de Deus. Busque a palavra do Senhor. Eu sempre que prego sobre o dom profético, eu gosto de fazer uma pergunta. Irmãos, você acha que seria interessante nós termos um profeta aqui em Governador Valadares? Sim ou não? Vamos imaginar que o pastor Raissan é o profeta dos nossos dias. E ele tem cara de profeta, né, irmãos? Mas imagina, você jovem, adolescente, quer começar a namorar. Liga para o pastor Raissan, ou melhor, o profeta Raissan, diz assim: ô profeta, seguinte, eu conheci a fulana assim, pergunta para Deus o que ele tem a me dizer. Raissan, como profeta, conversava com Deus. Deus falava: olha, diga para ele que essa daí não. Seria bom ou não seria, irmãos? Vai comprar uma casa, vai comprar um carro, um novo emprego. E aí, profeta, sim ou não? Seria bom demais. Agora eu pergunto, irmãos, nós temos profeta aqui em Valadares? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Alguns sim, alguns não. Irmãos, nós temos só aqui em Governador Valadares cerca de 45 profetas. Amém? Quantos profetas tem na sua mão aí? Na Bíblia são quantos profetas, irmãos? São mais de 40 profetas, são 140 profetas. E nós temos uma T. White. Alguém já ouviu falar da T. White aqui, gente? A irmã White, que só ela escreveu mais de 100.000 páginas, a minha e a sua disposição. Qual é o papel do profeta? Porta-voz de Deus. Ezequias sabia que sozinho, com a sua força, esqueça. Amigo, Sanaqueribe, ele era um rei terrível, muito forte, muito poderoso, com as forças apenas humanas. Esqueça, não tinha o que fazer. E a segunda coisa que Ezequias faz, se você for lá no capítulo 37, verso 14, olha o que ele faz. Tendo Ezequias recebido agora as cartas das mãos dos mensageiros, leu-as e então subiu para a casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E ele fez o que agora? Orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quem está entronizado acima dos querubins, tu somente é Deus dos céus, de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Verso 17: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Sanaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Versículo 20: agora pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, o que ele fez agora? Primeiro ele busca a palavra de Deus, e depois ele se joga ao chão, irmãos, clama a Deus em oração. Perceba que o que Ezequias fez, todos nós que estamos aqui, diante dos desafios e problemas, podemos fazer, todos nós, buscar a palavra de Deus e clamar a Deus em oração. Agora, irmãos, vamos para a parte final. Qual foi a resposta de Deus através do profeta? Qual foi a resposta de Deus através do profeta? Isso aqui é fantástico. Capítulo 37, primeira resposta de Deus, versículo 6, lemos assim: Isaías lhe disse, olha que coisa linda, irmãos: dizei isto ao vosso Senhor. E agora, grife na sua Bíblia, diz assim: assim diz o... É o profeta que está dizendo? Não, queridos. Agora o profeta é apenas um porta-voz. Agora não é o profeta que está dizendo, mas é o Senhor, através do profeta, que está dizendo para Ezequias. Ele diz assim: Ezequias, abra bem os seus olhos, veja a mensagem de Deus para você. E ele diz: Ezequias, não tenha medo, não temas, por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Ezequias, não tenha medo, não temas. E ele diz assim, olha agora, irmãos, olha os detalhes: eis que colocarei nele um espírito,
e ao ele ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Mensagem de Deus para Ezequias é a seguinte: Ezequias, fica tranquilo, esse valentão Sanaqueribe, deixa ele comigo. Ele vai ouvir um rumor e ele vai fugir. Ele fugir, vai fugir, e vai fugir para a sua terra, e quando ele lá chegar, ele vai ser morto. Mas Deus não parou por aí, irmãos. Deus é tremendo. Olha o que nós lemos no capítulo 37, agora a partir do versículo 33. Olha que texto impressionante da palavra de Deus, irmãos. Através do profeta, ele diz o seguinte, capítulo 37, verso 33: pelo que assim diz o Senhor. Não é o profeta que está dizendo, é Deus através do profeta. Ele diz: assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Olha agora, Ezequias, fica tranquilo, Ezequias, ele não entrará na cidade, ele não vai entrar, e olha lá, nem lançará flecha nela alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Sabe por quê? Pelo caminho por onde vier, ele voltará, mas nesta cidade ele não entrará. Amém, irmãos? Nesta casa ele não entrará, nesta família ele não vai entrar. O inimigo de Deus pode até tentar, mas aqui ele não vai entrar. E ele termina dizendo o seguinte: porque, olha agora, irmãos, olha a justificativa de Deus, por que ele não vai entrar? Irmãos, grife isso na sua Bíblia. Quando estiver passando por lutas, por provações, por desafios que o inimigo vai colocar na sua vida, leia esse texto, irmãos, releia esse texto. Essa mensagem é mensagem de Deus para aquele povo e serve para nós hoje também. Diz o seguinte: porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de quem? Do meu servo Davi. Irmãos, ele diz assim: Ezequias, fica tranquilo, ele vem com o seu exército, pode vir quantos exércitos quiser. Ezequias, o próprio Senhor, eu vou defender vocês. A pergunta que fica é: será que a profecia feita pelo profeta Isaías, orientada por Deus, deu certo? Será que a mensagem vinda de Deus ao profeta era verdadeira? Acompanhe comigo a resolução desta história. Está no capítulo 37, a partir do versículo 36. Olha que coisa impressionante. Irmãos, eu disse no começo, essa história é tão fantástica, que tudo aquilo que a Bíblia quer dar ênfase, para que você se lembre e nunca esqueça, ela usa uma técnica chamada repetição. E ela repete 3 vezes isso na palavra de Deus. A mesma história, o mesmo relato. E o texto diz assim: então saiu quem? Saiu quem, irmãos? E eu pergunto para vocês: quem é o anjo do Senhor? O próprio Jesus Cristo. Ah, meu amigo. Ele diz assim: e fechou, ou melhor, e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram apenas cadáveres. Olha agora o versículo seguinte: retirou-se, pois, Senaqueribe. Qual era a mensagem do profeta? Quando ele ouvir um rumor, ele vai fugir com medo e vai voltar para a sua terra, e lá ele vai ser morto. O texto diz: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa do seu Deus Nimrod, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espadas e fugiram para a terra de Ararate. Que Esar-Hadom, e o seu filho fez o quê? Reinou em seu lugar. Queridos, do jeito que o profeta falou, aconteceu. Minha avó dizia assim: tintim por tintim. Do jeito que o profeta falou, aconteceu. Se você perder toda a palavra de Deus,
e ficar só com o capítulo 2 do livro de Daniel, o que você sabe desse capítulo? Que vai existir tal reino, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os poderes depois ali europeus, e depois vai existir o quê? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que vai dominar o quê? O mundo todo, e esse reino não vai ter fim. E esse reino é o reino de quem? É o reino de Deus, do qual o seu capitão está aqui nessa história. O anjo do Senhor é quando o próprio Jesus, querido, ele encampa e ele destrói. Porque Sanaqueribe, queridos, ele não estava enfrentando apenas o exército. Sanaqueribe, ele estava enfrentando o Deus daquele exército. Ninguém mexe com o povo do Deus vivo. Ninguém mexe com Deus, ninguém mexe. Irmãos, eu brinco com os meus colportores, que parece-me que o Deus da colportagem é o Deus um cadinho mais forte, viu, irmãos? Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, viu? Apenas brincando. Queridos, milagres acontecem todos os dias. Sabe por quê? Porque milagres é a especialidade de Deus. Às vezes a gente ora, Senhor Deus, só um milagre. Bom, se é só um milagre, está tranquilo. Por quê? Porque é o que Deus sabe fazer, irmãos. Dom profético, irmãos. Como que eu vejo isso? Espírito de profecia é um presente que Deus deixou para mim e para você. Eu trouxe aqui apenas alguns slides sobre esta jovenzinha. Conhece? Irmã White. Queridos, quando a gente olha a vida desta mulher, imagina uma jovem de 17 anos de idade, irmãos, que Deus chamou para ser uma profetisa dele, e através dela deixou mensagens inúmeras mensagens. Opa, passou demais aqui. Volte aí, amigo. Isso. Aqui um pouquinho sobre a vida dela, o seu nascimento. Ela era filha de Roberto e Eunice. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Me ajuda aí, vai clicando aí. Isso. Aqui é o seu pai. Durante a sua infância, ela o ajudava na manufatura de chapéus. Dá mais um clique, por gentileza. Aqui, queridos, é a escola que ela estudou na sua infância. E aqui, onde ela tomou aquela pedrada no seu rosto, que ela ficou em coma ali e quase inapta para o aprendizado. E sabe, queridos, quando eu leio, tem um livro que eu estimulo você a ler, Vidas e Ensinos, Vida e Ensinos, conta a história da vida dela. Queridos, se você estivesse no lugar de Deus, jamais você chamaria Ellen White para ser profetisa. Ela não tinha condições físicas. Estrutura, pensa numa grandalhona, 1,49 m de altura, pesando aproximadamente 45 quilos. Tinha medo de Deus no começo do seu ministério. Mais um clique. Sua primeira visão, no ano de 1844. E essa visão, ela vê o caminho do povo de Deus. E queridos, o povo de Deus é o mesmo povo. E nós temos a mesma esperança. Qual que é o grande desafio? Qual que é o nosso grande objetivo? O que a gente tem que olhar fixamente para a gente não se perder e não se desanimar da fé? Ela diz que via um caminho longo e estreito, bem longo, mas lá na frente ela via o brilho da pessoa de Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, nunca tire a pessoa de Jesus dos seus olhos, nunca tire. Mais um clique. Aqui, queridos, um pouco do que ela escreveu. Veja, queridos, 40 autores que nós temos na palavra de Deus. A princípio, uma perguntinha de faculdade. Cadê o bom de Bíblia ali? O pastor Wellington é o bom de Bíblia, né? Uma perguntinha agora do bom do Espírito de Profecia. Se eu perguntasse aqui, irmãos, quem é mais inspirado? A Bíblia ou Ellen White? Vamos lá. Quem acha que é a Bíblia? Quem acha que é Ellen White? Rapaz, tem um povo que não acha nada, viu? Quem é mais inspirado, irmãos? É uma pegadinha, né, irmãos? Queridos, entendam uma coisa. Ou o profeta de Deus, ele é inspirado ou ele não é. A Bíblia é mais autoritativa. Irmão White, muitas vezes ela disse, eu sou o quê? A luz menor. A luz menor aqui não tem a ver com um grau de inspiração, não.
Ela está dizendo o seguinte: eu sou apenas uma luz menor para ajudar vocês o quê? A entender o quê? A luz maior que é a palavra de Deus. Mais um clique. Ou melhor, volte um pouquinho, só rapidinho. Veja, queridos, 40 autores escreveram aproximadamente 1.500 páginas que a Bíblia tem. Uma única autora, usada por Deus, escreveu quanto? 100.000 páginas. 70 anos de ministério. Mais um clique, por gentileza. Isso. Mais um clique. Mais um clique. Isso. A irmã White era tão humana quanto eu e você, que ela também um dia se apaixonou e casou. Mais um clique. Irmãos, eu não sei quantos tiveram o privilégio de ir aqui nesse local. O ano passado, eu tive o privilégio de ir aqui. A gente não é místico, né? Mas, irmãos, quando você entra na casa que a irmã White viveu muitos anos, e nessa casa, ela relata que muitas vezes, enquanto ela estava em visão, o anjo de Deus estava do seu lado ali. E aqui é uma curiosidade interessante. O quarto de cima é o quarto dela, e o quarto de baixo é o quarto de Tiago White. Assim, pastor, eles dormiam separados? Eu não sabia disso. Sim e não. Por quê? A irmã White, queridos, ela era tão preocupada com o trabalho do esposo, que trabalhava como pastor e também nas publicações, e ela disse que Tiago White trabalhava por 5 homens. Ele morreu de tanto trabalhar. E ela sabia que muitas vezes à noite, Deus a chamava em visão. E para não acordar o seu esposo, algumas noites ela dormia no outro quarto, para não acordar. Mas eles dormiam juntinho, viu? Dá mais um clique aí. A prova está aqui, viu, irmão? 4 filhos. Tá bom? Aqui a prova que dormiam juntinhos. E veja, queridos, veja que os profetas de Deus, irmãos, também tiveram muitos desafios. Dos filhos, 2 deles, um ela perdeu com 16 anos de idade, e outro ela perdeu com 3 meses de idade. Olha os desafios, irmãos. Mais um clique. Muito bem. Aqui, querido, só para a gente pensar um pouquinho. Deus a orientou sobre a obra de publicações no ano de 1848. Dá mais um clique. Ela disse assim para Ellen White: comece a publicar um pequeno jornal e mande para o povo. E eu brinco com os comportores: olha a técnica de venda, irmãos. Publica, mande para as pessoas e espere as pessoas mandar dinheiro para você publicar mais. Olha que beleza para vender assim. Você dá o livro e espera para mandar dinheiro. Mas olha o que ela diz. Ela diz assim, olha, aqui no finalzinho: desde esse pequeno começo, foi-me mostrado a semelhar-se torrentes de luz que vão circundar o mundo todo. Para quem já conheceu aonde começou, um pequeno quarto com uma prensa, como que dali, irmãos, ia surgir literatura para o mundo todo? Como? Mais um clique. Hoje, mais um clique aí. Travou, será? Isso. Hoje nós temos, pelo mundo, 63 editoras. A maior editora é a nossa CPB, com mais de 670 colaboradores. E hoje no mundo nós temos cerca de 45.000 comportores. Mais um clique. Veja, por exemplo, a obra de saúde. Vamos lá? Mais um clique. Certo? Em 63, que foi a orientação. E em 66, as instituições de saúde. Mais um clique. Hoje nós temos mais de 690 hospitais e clínicas. Mais de 15.000 profissionais. E milhares de pessoas são atendidas. Agora eu vou ganhar uns pontinhos com alguns. Quer ver? Fica vendo. Mais um clique. Educação adventista, parceria pura aqui, viu? Queridos, começou com 12 alunos, e a ideia a princípio era que fosse uma escola para atender os filhos dos adventistas apenas. Olha agora, irmãos, mais um clique. No Brasil, o pastor Ruth Graff sonhou com a educação, procurando alguém para essa tarefa, viu Guilherme Stein. Em 1896, Stein iniciou o Colégio Nacional de Curitiba. Hoje nós temos 7.800 instituições, mais de 89.000 professores. Cadê os professores aqui? Professores, levanta a mão aí. Olha aí, ó. Bênção de Deus. E quantos alunos, irmãos? Mais de 1.800.000 alunos. Eu pergunto a vocês, queridos, o que Deus orientou? A minha avó chama de Irmã White. Eu pergunto, deu certo? Sim ou não? Por que deu certo, irmãos? O poder está em Ellen White?
Óbvio que não. Filho, isso mesmo. O poder não está nela. Ela é apenas um instrumento que Deus escolheu. Podia ter escolhido você, escolhido eu. Apenas um instrumento para que a mensagem passasse por ela e chegasse até nós. Mais um clique, por gentileza. Isso. Aqui falando sobre a morte do seu esposo, mais um clique. Pode ir até o final agora. Mais um. Essa é uma das últimas fotos que a gente tem dela. Mais um clique. Isso, deixa aí. Irmãos, uma das últimas frases que nós temos da irmã White, no seu leito ali de dor, ela diz, dia 9 de julho de 1915, eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos queridos, eu finalizo de maneira bem simples. Irmãos, Deus deixou para nós um presente de Deus, a Bíblia Sagrada, o dom profético, milhares e milhares de páginas do dom profético. Uma dessas áreas, eu não posso deixar de falar, né, meu povo? Afinal, essa bandeira que eu trabalho. Irmãos, eu quero estimular você a ler o Colportor Evangelista. Eu sei que muitos aqui trabalham com vendas. Quantos aqui trabalham com vendas aqui? Olha aí, ó. Amigos, quer aprender técnicas de vendas? Leia o Colportor Evangelista. Aí você pergunta, pastor, mas Ellen White nunca vendeu nada? Pois é. Leia, queridos, e você vai ver quantos benefícios você vai encontrar. Sempre que eu prego sobre esse assunto, queridos, eu finalizo fazendo um apelo ao seu coração. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: creia em Deus e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. Quantos nessa manhã querem dizer, Senhor Deus, eu creio no Senhor? Eu creio, irmãos. Quantos nessa manhã querem dizer, Senhor Deus, eu creio nos seus profetas? Eu creio. Irmãos, você não perde nada em acreditar no assim diz o Senhor. Que Deus abençoe você. Nós vamos ter uma música especial neste momento. Quando ele estiver cantando, ore a Deus. Peça para Deus, Senhor Deus, me ajude a confiar no assim diz o Senhor. Me ajude, Senhor Deus, a confiar nos seus profetas. E, irmãos, gaste tempo estudando a Bíblia. Gaste tempo lendo os livros do dom profético. É um benefício para a minha e para a sua vida. Você vai ser muito mais feliz, muito mais abençoado por Deus. Deus te abençoe.